No Universo Gump de hoje nós vamos falar sobre... É isso aí, meu amigo, espada! Vamos de vinheta! Porque o mundo não é bastante. Hello Crazy People! Estou aqui mais uma vez para mais um Universo Gump. Já peço desculpas antecipadamente porque atrasei e não consegui publicar o vídeo ontem, porque ontem foi feriado em Niterói. E aí meu filho não teve aula e ficou aqui azuneando a bagunça aqui, tocando aquela porcaria, aquele violão direto. Então, hoje nós vamos falar sobre espadas, né? Eu sempre fui um grande aficionado por RPG, jogo muito RPG, jogo ainda hoje, curto bastante esse assunto, leio sobre o assunto, gosto bastante. E fui tão aficionado que eu cheguei a ponto de fabricar minhas próprias espadas, né? Fiz elementos de fantasia e tal. Então, na gênese lá do negócio do cosplay, né? Eu sempre curti nessa parada de espadas a ponto de fabricar até minhas próprias espadas e vender para algumas pessoas. Claro que com, sei lá, uns 15, 16 anos, eu não sabia nem forjar, quer dizer, até hoje eu não sei forjar, mas eu sempre gostei da ideia de poder esculpir, né, minhas próprias fantasias e elementos de fantasia e tal, históricos, né? Então eu sabia esculpir e tal, esculpi em madeira uma espada e depois eu levei numa fundição e naquela época não tinha nada da sofisticação que tem hoje, né? E era tudo muito mais primitivo. Então eu cheguei até a fazer essa espada aqui, ó, não sei se dá pra ver aí, eu fiz essa espada aqui, tá vendo? Fiz algumas espadas, essa aqui foi uma delas, né? Essa espada tem o símbolo da magia atrás, etc e tal, e vendi para algumas pessoas. Entre as pessoas que compravam essas minhas espadas, esses elementos, estavam os bruxos, uns magos e umas pessoas ligadas a religiões estranhas e tal. Eu fabriquei a minha espada de madeira, né, em casa mesmo, usando uma régua da cama do meu irmão, que eu roubei lá, e aí comecei a trabalhar nela e esculpia o resto em durepox e tal, e fiz uma espada de madeira. Então eu levei depois essa espada numa fundição e consegui fundir ela numa liga de alumínio, ficou muito brilhante, muito bonito e tal. Essa espada, obviamente, ela não serve pra sair na p***, né, ela eu prometi que eu não ia falar palavrão, então ela não serve pra sair no tapinha com seus amiguinhos, mas ela serve pra decorar, pra botar na parede e tal, e também para rituais, né?
Então eu me lembro assim que uma das pessoas mais estranhas para quem eu vendi uma espada foi um bruxo. O cara bateu lá em casa, eu nem sei como, ele tava todo de preto e parecia, esses caras que andam todo de preto, e pareciam... não parecia muito simpático. O cara, ele era mais ou menos o clone do Peter Coyote, só que ele era um pouco mais velho, né? Ele era parecido mesmo. Parecia muito com o Peter Coyote, aquele ator, né? E só que ele tinha o cabelo todo branco e era muito sério, assim, meio mitidão, sabe? Aquele cara meio pedante. Parecia muito rico, né? E eu até assumo que, em parte, ele é uma inspiração para o Seraph lá do conto da Cadeira Obscura, que tá chegando no final, graças a Deus. Não aguento mais escrever aquilo. Bom, esse cara, ele me disse o nome, ele não me disse o nome dele, quer dizer, acho que ele disse o nome dele, mas eu esqueci logo depois, então. Sei lá se aquilo ali é magia, que diabo é aquilo. O fato é que ele queria uma espada ritualística exatamente igual a esse modelo aqui, e enquanto ele falava, parado lá na minha porta, né, todo vestido com aquele terno preto antiquado, aquele colete e tal, aquela voz, um jeito meio cavo e tal, né, e eu notei que ele tinha uma namorada gata ao lado dele, uma loura, linda, também toda vestida de preto, com puta de um olhão azul, e essa eu não esqueci o nome, chamava Natasha. Ela também estava lá de preto, né, junto com ele, que chamava a atenção é que ela era muito bonita mesmo. Parecia uma deusa. O cabelo era platinado e ele estava contrastando com o preto, né? Que acentuava muito os olhos azuis daquela mulher e tal. Eu sei que eu fiquei doido. Minha mulher não vai gostar disso. E aí eu vendi a espada pro cara na mesma hora, né? Nem questionou o preço. Pagou, tirou um bolo de nota do bolso e pagou e tal. E aí eu nunca mais tive contato com eles. Se eu tivesse tido também, não contaria. Seja como for, o tema do Universo Gump de hoje são as espadas. Vamos falar sobre essas armas que são também símbolos muito poderosos, né? Não só na ficção, como no lado histórico. A primeira espada, ela surgiu na Era do Bronze. Ela era de cobre e foi descoberta num sítio arqueológico de Harpan, onde hoje se localiza o Paquistão. Na Idade Média, as espadas eram de ferro e foram usadas maciçamente para o combate. Os reis, imperadores, guerreiros, mais o que, sei lá, gladiadores, né? Todos tinham suas espadas. Então, ao longo do tempo, as espadas foram usadas pelos mais variados fins e são apreciadas por pessoas de todos os tipos até os dias de hoje. O que é bom para caras que fabricam espadas. Graças a isso, os historiadores puderam fazer referências a espadas famosas e muito importantes. Então, assim, nesse vídeo, meu amigo, eu não vou tratar de espadas de fantasia, nem míticas, nem simbólicas, senão o vídeo vai ter umas 9 horas de duração. Então, eu espero que você compreenda aí que eu não vou poder falar, sei lá, da espada do seu personagem de mangá favorito. Vamos começar aí a lista de hoje falando aqui, ó, da espada de Tomiyuki Yamashita. Ele foi um general japonês bastante famoso durante a Segunda Guerra Mundial. O seu apelido era Tigre da Malásia. Após o final da Segunda Guerra Mundial, o Yamashita foi julgado por crimes de guerra relacionados com aquele massacre de Manila. Lembra do massacre de Manila? E muitas outras atrocidades também que ele cometeu lá nas Filipinas, em Singapura. Foi um julgamento polêmico que terminou com a sentença de morte para o Tomiyuki Yamashita. O caso mudou as regras dos Estados Unidos em relação à responsabilidade de comando para crimes de guerra e essa lei, né, recebeu o nome desse general japonês. Mas embora ele fosse um desgraçado assassino, sua espada era uma obra-prima. Ela era fabricada com o mais alto grau de qualidade japonês e foi confeccionada em 1640, quer dizer, num período, né, entre 1640 e 1680. O cabo era finamente decorado e foi feito por artesãos em 1900. Quando o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, assinando com o general MacArthur, né, a espada foi entregue aos Estados Unidos como símbolo da derrota japonesa, né? Outro sabre bastante importante, né, uma espada bastante importante, foi o sabre de San Martín. José de San Martín foi também um general. Ele era argentino e viveu em 1778 a 1850. Esse cara foi o principal líder da América do Sul na luta pela independência da Espanha. O San Martín era um herói sul-americano e o primeiro protetor do Peru. Sob o chumbo de San Martín, a independência peruana foi declarada oficialmente em 28 de julho de 1821. Na Argentina, a Ordem do Libertador General San Martín é a mais alta condecoração do país, em homenagem ao herói, né? Sabe-se que San Martín comprou a sua espada lá em Londres. Ele apreciava muito a lâmina curva do sabre e sentiu que aquela arma era fácil de usar, ideal para a batalha.
Por essa razão, o San Martín armou toda a sua cavalaria de granadeiros com armas iguais, o que ele considerou importante para ataques de carga. O sabre geralmente é uma arma usada quando você está sobre o cavalo, por isso que ele é curvo. Isso aqui é um sabre, ó, um sabre da minha família. Voltando à questão do San Martín, a espada curva ficou com o San Martín até a sua morte e então foi passada para o general da República Argentina, Dom Juan Manuel de Rosas. Em seu testamento, San Martín se refere ao fio da espada como o sabre que tem me acompanhado durante a Guerra da Independência da América do Sul. Em 1896, essa arma foi enviada para o Museu Histórico Nacional em Buenos Aires, onde permanece até hoje. Já na década de 1960, a espada foi roubada em 2 ocasiões distintas. Felizmente, ela foi recuperada nas 2 ocasiões. Isso obrigou o museu a construir uma vitrine para proteger a arma. Outra espada bastante famosa é a Espada dos 7 Ramos. A dinastia Baekje foi um antigo reino localizado no sudoeste da Coreia. No seu auge, lá pelo século IV, as colônias Baekje controlavam a China e a maior parte do oeste da Península Coreana. Eles foram dos 3 reinos da Coreia, juntamente com Goguryeo e Silla. Em 372, o rei Jeonchogo de Baekje homenageou o rei oriental Jin e acredita-se que uma espada de 7 braços foi criado e dado ao rei como um sinal de louvor. Essa arma é uma espada de ferro gigante, cara, de 74 centímetros mais ou menos, e ela tem 6 saliências laterais que surgem ao longo da lâmina central, que tem 65 centímetros aproximadamente. A espada foi desenvolvida para fins cerimoniais e não foi construída para batalha. Óbvio, né? Em 1870, um sacerdote shintoísta chamado Masatomo Kan descobriu 2 inscrições na espada. Uma delas afirma: ao meio-dia, no 16º dia do 11º mês, no 4º ano da era Taiwa, a espada foi feita do mais duro aço. Quem usar essa espada repelirá 100 soldados inimigos de uma só vez. Ou seja, quase a parada de mangá, né, velho? Então, essa espada é um importante elo histórico que mostra a relação existente entre os países da Ásia Oriental na época, né? Ela está hoje, essa espada está no Santuário de Nara de Zonokami, no Japão. Não está em exposição ao público, mas existem fotos dessa espada. Outra espada famosa que a gente vai lembrar da cena final, né, de Coração Valente, é a famosa espada de William Wallace. Sim, meu amigo, é aquele mesmo herói que você conhece do filme Coração Valente. O William Wallace foi um cavaleiro escocês que viveu em 1272 a 1305. O Wallace é conhecido por liderar uma resistência contra a Inglaterra durante a Guerra da Independência Escocesa, que onde as batalhas foram travadas, né? Aquelas batalhas sangrentas pra cacete e tal, que foram travadas durante o final do século do século XIII e no início do século XIV. Durante a sua vida, o William Wallace foi nomeado Guardião da Escócia. Ele levou uma infantaria de soldados que combateram os inimigos, né, no combate corpo a corpo. Porra, se você viu o filme, você sabe, eu não preciso falar essa porra pra você, né? Eu sei que o prêmio desejado por muitos desses soldados era a sua espada. O sujeito tinha que ser um espadachim. Não, falei palavrão, não posso falar palavrão que o pessoal reclama. Então eu vou falar de novo. Ele levou uma infantaria de soldados que combateram os inimigos em combate corpo a corpo. Foi uma luta sangrenta, você viu o filme, você sabe, comeu firme lá. Não posso falar palavrão. Você viu o filme, então teve uma pancadaria violenta lá e tal. E a fim de sobreviver no campo de batalha, o sujeito precisava, naquela época, ser um espadachim talentoso. Em 1305, o William Wallace foi finalmente capturado pelo rei Eduardo I da Inglaterra e foi, obviamente, executado por traição. Tô dando spoiler porque o filme já é muito velho. Então, a espada de William Wallace está localizada no Monumento Nacional em Stirling, na Escócia. Em Stirling, na Escócia. A espada de William Wallace está localizada no Monumento Nacional em Stirling, na Escócia. É uma arma enorme, obviamente, que mede aproximadamente mais de 1 quilo. Essa foi horrível. Tem que ser muito burro pra falar que a espada mede mais de 1 quilo, cara. Eu tô bêbado. Eu tô fazendo bêbado. Bom, a espada mede mais de 1 metro. Tem 1,32 m de altura. É grande pra c... Mas ela também... não posso falar palavrão. Falei
não pode. Ela é grande pra caramba e ela pesa mais de 2,5 kg. O pomo da espada, que é a parte de trás, né, da espada, ele consiste numa peça em forma de cebola de ferro dourada e o aperto é envolvido com couro marrom escuro. O cabo ou alça que está atualmente na espada, ele não é original. Acredita-se que a espada foi modificada em ocasiões distintas. Uma das razões para isso é que, segundo as lendas, parte de couro da arma eram feito de pele humana. Então, se você acreditou naquela versão boazinha de Hollywood... A próxima espada da nossa lista é a famosa espada do El Cid. Não, Cid! El Cid! O El Cid foi um homem que nasceu por volta de 1040 em Vivar, uma cidade pequena de que está a cerca de 6 quilômetros ao norte de Burgos, capital de Castela. O Reino de Castela foi um dos impérios medievais da Península Ibérica. Se você estudou história, você deve saber isso aí. Se você não sabe, então está aprendendo aqui. E durante a sua vida, o El Cid tornou-se um bom chefe militar e diplomata. Ele foi nomeado também general do exército de Afonso VI e tornou-se um herói espanhol. O El Cid foi também um valioso guerreiro, né, do rei na luta contra os mouros. Ele era um estrategista hábil, além de um militar poderoso e um excelente espadachim. Sabe-se que ele usou muitas espadas diferentes ao longo da sua vida, mas as duas mais famosas são a colada e a tizona. A tizona é uma espada que é um do espadão maneiro pra caramba, não posso falar palavrão, é um espadão maneiro pra caramba, que foi usado por El Cid para lutar contra os mouros. A arma é uma das relíquias mais queridas da Espanha e acredita-se que ela teria sido forjada em Córdoba, na Espanha, apesar de ter encontrado, exames na espada, ter encontrado quantidades consideráveis de aço damasco. O aço damasco foi usado principalmente no Oriente Médio. A tizona, ela mede 40,5 centímetros, né, de lâmina e pesa 1 kg mais ou menos. Essa espada tem duas inscrições distintas, sendo uma marca da data de fabricação, indicando 1002, e a outra é a oração Ave Maria. A tizona está atualmente em exposição lá no Museu de Burgos, na Espanha. Se você puder ir, não perca. Então vamos lá. Continuando, a próxima espada é a espada de Napoleão Bonaparte. Claro, ele dispensa apresentações, né? Na primeira década do século XIX, Napoleão e o Império Francês estavam envolvidos em conflitos e guerras com praticamente todas as grandes potências europeias, né? Finalmente, o cara queria dominar o mundo, ele queria ser o Felipe Neto da Europa. Então, finalmente, uma série de vitórias deu à posição francesa à condição de nação dominante na Europa. Foi quando os franceses começaram a sua invasão da Rússia, o que foi um grande erro, que posteriormente também seria repetido pelo Hitler. Todo mundo que tenta invadir a Rússia se f***. Ou não posso falar palavrão. Todo mundo que tenta invadir a Rússia se ferra. Então, essa decisão de invadir a Rússia marcou o ponto de virada na sorte do Napoleão. Em 1814, Napoleão foi preso e exilado para a ilha de Elba. Ele iria escapar, mas acabou morrendo na prisão lá na ilha de Santa Helena. Os historiadores consideram que Napoleão era um gênio militar e um homem que fez grandes contribuições para a arte operacional da guerra. No campo de batalha, o Napoleão usava não só uma espada, como também usava uma pistola. Ele possuía uma grande coleção de armas, né, e principalmente de artilharia. Suas armas eram sempre confeccionadas com os melhores materiais. No verão de 2007, uma espada de ouro incrustado que pertenceu ao Napoleão foi leiloado na França por mais de 6,4 milhões de dólares, meu amigo. A espada foi usada por Napoleão numa batalha. Em 1978, a espada foi declarada um tesouro nacional da França e o vencedor do leilão nunca foi identificado. Outra espada que nós vamos falar também é a Espada da Misericórdia. A Espada da Misericórdia pertenceu a Eduardo o Confessor. Eduardo o Confessor foi um dos últimos reis anglo-saxões da Inglaterra, antes da conquista normanda de 1066. Pô, eu acho maneiro esse negócio dos reis, né? Teve o Filipe o Belo, né? Eduardo o Confessor, fulano, não sei o que lá. Isso era alcunha, né? O cara tinha uma alcunha. Eu queria ter uma alcunha, Felipe o Bizarro. Não, se bem que não seria muito legal, ia parecer mais ator de filme pornô, de quinta categoria. Mas voltando ao assunto, Eduardo o Confessor foi um dos últimos reis anglo-saxões lá da Inglaterra, antes da conquista da Normanda, em 1066. Ele governou de 1042 a 1066 e seu reinado foi caracterizado pela desorganização e desmoronamento do poder real na Inglaterra. Logo após a morte do Eduardo o Confessor, os normandos começaram a expandir-se para a Inglaterra.
liderados pelo infame William, o Conquistador. Todo mundo tem a não posso falar todo mundo tem a alcunha, né? De uma forma similar, a espada que Tolkien escreveu em O Senhor dos Anéis, a Espada da Misericórdia tem uma lâmina quebrada. Em 1236 foi dado o nome de Cortana para essa arma, e desde então ela tem sido usada para cerimônias reais, mesmo quebrada. Nos tempos antigos, era um privilégio ter essa espada diante do rei. A história em torno da quebra dessa arma é desconhecida, mas a história é mitológica. Indica que a ponta foi quebrada por um anjo para evitar uma matança injusta. Pô, ficou bonito isso aí, né? Os caras eram geniais. Tá vendo? Tolkien meio que dá uma copiada nas paradas, mas tudo bem. Não, os fanboys vão dizer que não copiou nada, que ele inventou tudo. Então ok, eu acredito, desde que você seja meu patrão. A Espada da Misericórdia hoje faz parte das joias da coroa no Reino Unido. E é uma das 5 espadas usadas durante a coroação de um monarca britânico. Bom, eu vou ficando por aqui, e se você gostou, espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, considera dar um joinha aí pra nós. Se você também não gostou, dá um desjoinha. Não esquece de assinar aqui em cima, tem o link pra você assinar o nosso canal. É muito importante que você faça isso, tá? Eu espero poder contar com você, meu querido Cavaleiro Gamplário! Outra coisa que eu quero te pedir é que seja nosso patrão. Se você está gostando dos vídeos e gosta do Mundo Gump e tal, dá uma olhada lá no blog. O link do blog está aqui na descrição do vídeo. E se você estiver gostando e tal, considere dar uma ajuda aí pra gente. Seja o nosso patrão e tenha acesso aos posts secretos do Mundo Gump que eu vou começar a fazer em breve. Não esquece, aqui o link está aqui do lado para você assinar. Eu não sei se eu estou fazendo pro lado certo, porque eu sempre fico meio confuso. Tem também o símbolozinho aqui no cantinho do vídeo. Esse símbolozinho permite que você assine o nosso blog, ou assine o nosso canal. Não esquece também de deixar seus comentários, falar o que você achou, o que você não achou, dar sugestões. Se você quiser dar sugestões, é só você entrar lá no Mundo Gump, entra no menu de contato, o link está aqui na descrição do canal e você pode deixar qualquer mensagem para mim. As pessoas não estão deixando mensagem para mim, eu não estou lendo nada para as pessoas, nem respondendo nada, que ninguém está me fazendo pergunta, provavelmente não sei porquê. Eu quero deixar um grande abraço para vocês, quero dizer que o cara que ganhou, a essa altura eu terei sorteado a caneca usando aquele programa, daquele site que faz o sorteio automaticamente. Várias pessoas responderam corretamente, uma ou outra respondeu errado, e esses não, infelizmente, não acertaram, então eu não vou poder concorrer. É isso aí, fique com um grande abraço e até o próximo vídeo, que provavelmente sai amanhã, eu espero.